Muito bem, moçada, são exatamente 10 horas e 53 minutos. O quê? Não acredito. 10h53, está na hora do quadro mais esperado do nosso programa. Está na hora de Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje, quem será que está perguntando aqui no A Bíblia Tinha Razão, né? Essa pergunta que chegou aqui pelo nosso e-mail, nós já respondemos diversas vezes aqui, mas de vez em quando ela insiste em bater na nossa porta, né? De vez em quando ela aparece por aqui. Dessa vez, quem está perguntando é o Leandro. Leandro está perguntando. O Leandro está escrevendo pra gente da cidade de... Deixa eu ver aqui onde é que o Leandro está escrevendo pra gente. Da cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. O Leandro está perguntando lá dos Estados Unidos pra nós. Cala a boca, risadinho. Pastor Samuel, qual delito culmina na legitimidade do divórcio? Ele fez assim uma pergunta de quem é uma pessoa esclarecida, né? Conhece assim muita coisa. Ele fez a pergunta dele é o seguinte: qual delito culmina na legitimidade do divórcio? Adultério ou prostituição? O quê? Não acredito. Na linguagem popular ele quer saber, né? Qual é a permissão que a Bíblia dá para o divórcio, né? Ou se o divórcio vai levar o crente a estar em estado de adultério ou de prostituição. Ele quer que a gente explique aqui o divórcio, né? Isso. Ele quer que a gente explique aqui a questão do divórcio para ele aqui, de acordo com a Bíblia. É o Leandro, é? Isso. Muito bem. Vamos lá, vamos explicar. Eita, Leandro, essa pergunta que eu já respondi diversas vezes, mas de vez em quando ela surge por aqui. Olha só, Leandro, antes que houvesse aplicação da lei, a separação já vinha sendo praticada pelos judeus de maneira arbitrária. O quê? Não acredito. Eles já vinham se separando antes que a lei fosse promulgada, né? Então, a colocação da lei não era para um tipo de legalização, entre aspas, né, do ato em si, mas sim para a proteção das mulheres. A lei foi criada, viu, Leandro, para proteger as mulheres. Essa lei do divórcio. Então é necessário, Leandro, a gente fazer uma boa hermenêutica, né? Porque a hermenêutica dos judeus, em se tratando de divórcio, logo se tornou uma hermenêutica liberal, machista e autoritarista, pois eles começaram a fazer uso de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, alegando que por qualquer motivo, pelos quais o homem poderia separar-se da sua mulher. O quê? Não acredito. Qualquer motivo o homem poderia se separar da sua mulher. Por exemplo, se de repente ele achou que as pernas dela estavam finas, ele disse: eu vou me separar, porque as pernas da irmã tá finas, eu vou me separar, né? Se ela queimasse o arroz, como constantemente a irmã faz lá na tua casa, minha irmã, já era motivo para tu também ir pra rua, né? Já era motivo pro teu marido te largar. Tu já imaginou se teu marido fosse te largar só porque tu queimou arroz? Né? Não ia ter marido que aguente, porque todos que o casar contigo, irmã, né, vão ter que se separar, porque tu queima arroz quase que todo dia. O quê? Não acredito. Meu pai do céu. Então, Leandro, viu, Leandro? Então ele estava alegando, né, que queriam qualquer motivo podia separar da sua mulher. O que fica expresso que a base para o pedido do divórcio, viu, Leandro, não era somente o adultério. O quê? Não acredito. Não era somente isso. Mas por qualquer coisa incidente, né? Minha esposa já tá velha, tal, e eu quero
pegar uma nova e tal, aí poderia, entendeu? Poderia. Então, qualquer coisinha eles queriam largar da esposa, aquela coisa toda. Então, nós temos que asseverar que a base para um pedido de divórcio no Velho Testamento, Leandro, não era tanto o adultério. Isso pelo fato de que os judeus, eles sabiam, cala a boca, rezadinha, eles sabiam que a lei ordenava a morte de quem praticasse. O quê? Não acredito. Tá lá em João 8,5, né? Ademais, estava engolfado aqui na mente dos judeus Êxodo, capítulo 20, versículo 14, que diz: não adulterarás. Não adulterarás. Então, Leandro, o contexto no qual viviam os homens e as mulheres daqueles dias era bem diferente dos de hoje. Bem diferente. Por meio de um contrato, por exemplo, um judeu poderia possuir várias mulheres. O quê? Não acredito. Por meio de um contrato, um judeu poderia possuir várias mulheres e ter sexo com algumas delas em apenas um dia. O quê? Não acredito. Haja potência, né? Para pegar essa mulher o dia todo. Várias vezes no dia. Um negócio terrível. Então, algumas delas, ele poderia ter sexo com algumas delas em apenas um dia. Caso legalizasse esse contrato, o contrato tinha que ser violento, tinha que ser legalizado. Era triste também para as mulheres, porque nessa situação, algumas delas eram quase como objetos para fins sexuais. O quê? Não acredito. Na verdade, algumas delas eram usadas como objetos sexuais somente. Então, na concepção dos judeus, Leandro, o divórcio não seria permitido no caso de haver acusações falsas contra a esposa, afirmando que ela teria feito relação sexual antes do casamento. Deuteronômio 22:13. Também não era permitido, Leandro, o divórcio quando um homem fosse obrigado a casar com uma jovem, obrigado pelo pai, por ter ele praticado relação sexual com ela antes do casamento. Está lá em Êxodo 22:16. Então, o que a gente entende aqui, Leandro, o divórcio no Velho Testamento surge não por meio de um querer de Deus. Não por meio de um querer de Deus. Deus nunca foi e nunca será a favor do divórcio. Nunca foi. Deus nunca foi e nunca será a favor do divórcio. Então, a gente vê aqui que nós entendemos que nunca foi, né, a vontade de Deus, mas como uma medida para proteger as mulheres dos maus tratos dos homens que tinham dureza de coração. Por sua vez, os judeus davam carta de divórcio, não propriamente por causa do adultério, mas sim por causa de seus desejos egoístas e pecaminosos. Jesus disse: Moisés deu carta de divórcio porque vocês são maus. Vocês são terríveis. Porque vocês são maus. Por isso que Moisés ordenou a carta de divórcio. Mas no princípio não era assim. Como a Bíblia é tudo certinho, né? A Bíblia é tudo certinho. Então essa lei, Leandro, foi para proteger as mulheres dos maus tratos dos homens que tinham dureza de coração. Por sua vez, os judeus davam carta de divórcio, né? Não só por causa do adultério, mas sim por causa de seus desejos egoístas e pecaminosos. Então, muitos estudiosos, Leandro, falam que Jesus deixou certa exceção para o divórcio no casamento. O quê? Não acredito. Muitos estudiosos falam que Jesus deixou uma certa exceção para o divórcio e um novo casamento, e que o apóstolo Paulo, né, nas entrelinhas também dá a entender isso, que isso seria possível, razão pelo qual fez as citações bíblicas registradas em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2 e Tito 1:6, especificando que somente os que exercem cargos é que não podem divorciar.
Trata-se aqui apenas, Leandro, de uma conjectura. É apenas uma conjectura, né? E, na verdade, Deus nunca foi a favor do divórcio e nós também não podemos ser a favor do divórcio. O que nós somos a favor é que os jovens tenham cautela e procure casar com a pessoa certa. Orando a Deus, vendo o comportamento e o caráter da pessoa, do indivíduo, da indivídua, da mocreia, do mocreio, observando o comportamento deles e orando a Deus para não casar errado, né? Para não casar errado, porque, né? Isso apenas são conjecturas de que Paulo dá a entender nas entrelinhas que ele também era a favor do divórcio. Aquilo que a Bíblia não mostra com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Então, é necessário a gente fazer uma exegese, a hermenêutica do texto, né? Então, na busca por uma compreensão melhor desse texto, Leandro, do texto de Mateus 5,32, estudiosos têm procurado entender o sentido da palavra porneia, né? Palavra porneia. Alguns dizem que essa palavra refere-se ao caso de relações sexuais antes do matrimônio. Outros dizem que ela poderia ser aplicada ao caso de um homem já ter contraído casamento de modo geral. Não podemos dizer que porneia fala de relações sexuais ilícitas, tanto antes como depois do casamento. Seria diretos nesse assunto. Então Jesus, ele jamais, para ir direto nesse assunto, Jesus jamais aprovou o divórcio. O quê? Não acredito. Jesus jamais aprovou o divórcio. Por nesse caso, ele estaria contrariando o perfeito plano de Deus para o casamento. Eita glória! Então Jesus jamais ia se opor à palavra de Deus, ao próprio Deus, né? Sendo ele o próprio Deus. Por nesse caso, ele estaria contrariando o perfeito plano de Deus para o casamento. Ele também era consciente de que, por causa da dureza do coração, é que Deus permitiu Moisés dar carta de divórcio. Todo bom exegeta sabe, Leandro, que nem Marcos e nem Lucas fizeram uso da palavra adultério como sendo fundamento legal para se pedir o divórcio. Marcos 10, 1 ao 12 e Lucas 16, 18. Então, apesar de a ideia estar implícita ali, a expressão ali é a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, né? O que significa que muitos já estavam praticando isso e não porque tivesse sido aprovado. Jesus não pendeu para as hipóteses apresentadas na época e pelas escolas de Hileu ou de Shammai, e em suas palavras, ele enaltece o casamento falando que o casamento é indissolúvel. Que o casamento deve ser indissolúvel, né? Então o casamento para Jesus é indissolúvel, conforme Gênesis 2:24, dando propriedade ao propósito divino. E o cristão deve fugir tanto do adultério como também da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:34. Então, o correto é que a gente deve evitar o divórcio. Como é que a gente evita o divórcio? Casando com pessoas, você que ainda não casou, procurar ver com quem você vai casar. Porque às vezes você quer porque quer casar com essa mocreia, mas tu não sabe o comportamento dela. Não sabe como é o caráter dela. Então, para você casar, você precisa conhecer comportamento, temperamento, caráter, família, tudo isso. Para isso serve o namoro. Aí tu sai entrando de cabeça assim, aí depois quer se separar, depois estão choramingando e querem se separar, aquela briga toda, né? Querem casar porque querem fazer sexo e, rapaz, mas que desgraça. Não se casa só para fazer sexo não, seus ordinários. Não, se casa para constituir uma família, para constituir a felicidade um do outro, entendeu? Para propor o plano e o projeto de Deus. O sexo é apenas uma dádiva, né? Então,
Já imaginou fazer sexo no meio da guerra? Quem é que consegue fazer sexo no meio da guerra? Uma confusão grande lá na tua casa, um quebra-pau doido, né? Então, é bom repensar isso aí. Antes de casar é bom repensar isso aí. No namoro já estão brigando, vão lá pro shopping, ficam se estaponando por lá, quebrando tudo, aquela coisa toda, a confusão grande, espantando até os meninos que estão passando pelo shopping. E como é que vocês vão casar? Hã? É a mesma coisa de estar casando a Rússia com a Ucrânia, né? Meu pai do céu. Vocês se ajeitam. Então, correto para evitar o divórcio, Leandro, é ver com quem você vai casar. Ver comportamento, caráter, família, ver tudo isso aí antes de casar, para que depois não queira ir para essa tal dessa prática do divórcio que foi condenada por Jesus. Agora também eu não sou a favor de você, irmã, ficar casada com um cara que todo dia te bate, né? Que? Não acredito. Cabra safado, todo dia te mete a mão, né? Isso é coisa de bandido, né? Homem que bate mulher, mulher que bate homem também. Tem umas irmãs que são mocreia, gostam de bater nos maridos, né? Olha, a lei deve ser para todos, né? Tem até que criar uma lei aí para proteger os homens, que tem umas irmãs que são barraqueiras. Elas gostam de quebrar o pau mesmo e aquela coisa toda. Tu te ajeita, sua mocreia, porque temos que propor uma lei também para proteger os homens, que tem umas irmãs que são barraqueiras, né? Não casa direito, agora ela fica querendo bater no marido, né? Ela sabe que ela não ia aguentar o ciúme, ela sabe que ela é ciumenta velha, aí vai casar com esse marido dela também, que é outro sem vergonha, né? Aí pronto, aí o quebra-pau danado, né? Aí vão partir pro divórcio. Então vocês se ajeitam, vocês procuram ver com quem vocês vão casar e tomem vergonha na cara de vocês, para que vocês possam viver a Bíblia na sua essência. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia, sua audiência, pedir que você dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e siga também a gente lá no Rambo, tá bom? Vou ficando por aqui. A todos vocês uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. Deixo vocês com a Célio Trindade. A partir de agora, a conversa é com a Célio Trindade. Tchauzinho, fui!